Hoje vamos conversar sobre doenças intestinais, um tema que afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas. E a nossa convidada de hoje é a doutora Doriane dos Reis Lima, coloproctologista, que vai nos esclarecer sobre as principais condições e formas de prevenção. Doutora Doriane, seja bem-vinda ao São Lucas 24 Horas. Obrigada pelo convite, é um prazer. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde intestinal e as doenças que afetam essa grande parte da população, né, doutora? Sim. E eu gostaria que a doutora começasse nos dando um panorama geral de quais são as principais doenças que acometem, então, a saúde do intestino, doutora. Hoje em dia está muito prevalente, né, as doenças intestinais. As mais prevalentes mesmo são a constipação, que é o intestino muito preso, as diarreias crônicas, que tem várias causas, e, infelizmente, aqui no Sul, nós temos como terceiro tipo de câncer mais prevalente o câncer de intestino. Então, não é tão infrequente a gente encontrar com esse tipo de alteração no consultório. Menos prevalente, mas também muito importante de falar, é a diverticulite, que é a inflamação dos divertículos, e a gente também atende muito a endometriose intestinal. Então, acaba que é mais relacionado a isso aí. Uhum. Doutora, então a doutora poderia dar um panorama para a gente entender um pouco mais sobre quais são os sintomas dessas doenças? Assim? Sim, claro, lógico. Então, vamos lá. A constipação é aquela do intestino muito preso, então isso é muito prevalente, principalmente pelo nosso estilo de vida hoje, né? Então, a gente tende a comer mais fast food, a esquecer de estar comendo fruta, tomando mais líquido, então a grande maioria, felizmente, é um erro comportamental. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ir atrás. Em relação a diarreias, também está muito frequente o painel de diarreias pelas inúmeras intolerâncias alimentares e também por uma outra causa que eu acabei não falando na primeira pergunta, que são as doenças inflamatórias intestinais, que se comportam muito com um quadro de dor abdominal e diarreia. Né? E o que a pessoa tem que chamar atenção, né? Então, por exemplo, o meu intestino era preso e de repente ficou solto, ou o meu intestino é mais para solto e de repente ele ficou preso. Então, isso são os que a gente chama de sinais de alerta, isto é, que a gente precisa procurar ajuda. Outras causas que também são importantes de serem chamadas a atenção. Quando começa a sair sangue pelo cocô, um catarro pelo cocô, ou também aquela sensação de que você quer ir ao banheiro, como se você precisasse fazer cocô, chega lá, não é nada, né? Então, tudo isso são fatores que são importantes de serem levados em consideração e procurar uma ajuda médica para elucidar esse quadro sintomatológico. A doutora comentou sobre essa questão do sul, da nossa região ter bastante casos de câncer de intestino. Doutora, tem prevalência maior em homens, mulheres ou em alguma faixa etária essas doenças intestinais? O câncer também? O câncer, ele está distribuído comumente e afeta mais a partir de 45, 50 anos, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que nós façamos o exame preventivo do câncer de intestino aos 50 anos, que é a colonoscopia, aquele exame que a gente vê o intestino todo por dentro, mesmo se nós não tivermos nenhum tipo de sintoma. Uma outra coisa é se de repente a gente tem algum histórico familiar de câncer de intestino, aí a idade é um pouquinho mais cedo para que se faça o exame preventivo do câncer de intestino. E por que ele é o preventivo, né? Na realidade, porque se sabe que a grande maioria dos cânceres de intestino, eles começam pelo pólipo, que é uma pequena ilha de inflamação que a gente vê na colonoscopia e a gente consegue retirar. A retirada desse pólipo, ela se caracteriza por ser um tratamento preventivo, um procedimento preventivo para o câncer de intestino. E doutora, nesse caso, o desenvolvimento da doença, ele pode ser então diagnosticado logo no início, quando faz esses exames,
Em casos da doença mais avançada, quais são os sintomas que o paciente sente no caso de um câncer mesmo? Uhum. O câncer inicial, ele não dá sintoma, tá? Então, por isso que precisa ser feito realmente o preventivo. Nos casos mais avançados, onde a doença ela já está num papel assim, mais inflamatório, tem alteração do hábito intestinal, né? É isso que eu tinha comentado anteriormente. Aí sai, na grande maioria das vezes, sangue, sai um catarrinho no cocô e tem uma dor abdominal. Quando é mais localizado do lado direito do intestino, como o intestino do lado direito ele é mais distensível, então ele costuma a crescer mais e aí ele dá pouco sintoma. O que o paciente ele tem? Uma anemia crônica. Então, até uma anemia crônica, a gente também tem que investigar e lembrar do intestino. Olha só que interessante, então são multifatores que devem ser levados em consideração na hora desse diagnóstico. Sim. Doutora, a doutora comentou também sobre essas doenças inflamatórias. Sim. A doutora poderia explicar um pouquinho mais pra gente sobre elas e quais são essas doenças inflamatórias? Sim. Existem duas principais, que é a doença de Crohn e a retocolite. A doença de Crohn, ela é mais profunda e ela pode pegar da boca até o ânus. A retocolite, no entanto, ela é uma inflamação mais superficial e ela pega mais o intestino grosso. As duas são, como o nome está dizendo, inflamatórias. Então, ela tem um fundo crônico, né? Então, você tem a tendência de desenvolvimento dessa doença e pode ou não, ao longo da vida, desenvolver. Na grande maioria, tem um bom controle. Alguns não precisam fazer utilização de medicação depois que entra na remissão, mas a grande maioria precisa estar utilizando medicação, mas tem um bom controle. Por que é importante a gente fazer o controle? Porque ela, se cronicamente inflamando o teu intestino, você tem uma tendência maior de desenvolvimento do câncer, pelo padrão inflamatório. Então, é super importante tratar, deixar o intestininho bem desinflamado para que ele não desenvolva o câncer, né? E, doutora, quais seriam as principais causas dessa inflamação? Tem essa parte crônica, que o paciente já tem essa predisposição, mas existem outros fatores que desencadeiam? Vários fatores, eles estão alencados. O tabagismo, o estilo de vida, o estresse, né, o sedentarismo, também a utilização de multimedicações também podem precipitar o aparecimento dos primeiros sintomas, mas está muito alencado mesmo ao que a gente come, né? Então, assim, uma das coisas que é importante, que hoje, felizmente, todo mundo já está falando muito, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Certo. Por quê? Porque as nossas células intestinais, né, o nosso painel intestinal é composto por bactérias, fungos, vírus, e toda essa parte aí, ela ajuda muito no sistema imunológico. Então, 30% da nossa imunidade vem do nosso intestino. O intestino passa o quê? Os alimentos, né? Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente vai ingerir, né? Que é para poder, muito paciente chega assim, o que eu melhoro na imunidade? Parece até um clichê e tal, mas assim, come direitinho, ajuda a gente também, né? Olha só, então, é extremamente importante a gente reforçar e sempre possível destacar a questão da alimentação saudável e hábitos de vida saudável, né, doutora? Sim, para tudo, na realidade, né? Esse daí eu falo para os pacientes que são fatores que nós conseguimos controlar, né? Alimentação, o sono e a atividade física, isto é, sair do sedentarismo, né? São coisas que a gente consegue modificar para a nossa saúde. Por quê? Porque a poluição, o estresse, né? Toda uma série de fatores que a gente não consegue modificar muito bem, que possam impactar na nossa vida, né?
Sobre essa questão do estresse, a gente poderia falar, a doutora comentou sobre o cérebro, o intestino ser o nosso segundo cérebro, então esse impacto do dia a dia, da ansiedade, dos problemas psicológicos, né, das doenças psicológicas e também do estresse do dia a dia afetam, então, a questão do intestino, doutora. E de que formas ele afeta e como as pessoas podem, de certa forma, tentar controlar? Essa história de segundo cérebro também, além da imunidade, é que no intestino são secretados muitos hormônios que ajudam a manter o nosso nível de serotonina no cérebro, que a serotonina é um dos mediadores, né, para melhorar a nossa sensação de bem-estar. Então, é tão importante para a nossa imunidade, para o nosso estresse, para o nosso cérebro, que nós mantenhamos a saúde intestinal. Certo. Daí a gente volta lá. A gente tem que comer bem, a gente tem que saber quais são os alimentos mais importantes. Hoje em dia se fala muito, não posso comer glúten, não posso comer lactose. A gente vem notando muito isso também, dessa alteração do padrão intestinal, muito após a pandemia, né, do Covid e tal. Muitas cepas do Covid afetaram o intestino, então a gente está passando por um processo de mudança, né? Então, é importante a gente também tomar cuidado para a gente não taxar que é tudo glúten e tudo lactose, né? Então, é bem importante a orientação com o médico, com a nutricionista, para que tanto o médico quanto a nutricionista, eles ajudem ao paciente a manter essa saúde intestinal, né? Porque aí, se o nosso intestino tá bom, ele continua mandando hormônios importantes que mantém o nosso cérebro bom, né? Tranquilo. Então, como a gente muitas vezes não para racionalizar o nosso corpo, né? Não. E entender que tudo está extremamente ligado e uma coisa afeta a outra, direta ou indiretamente, né, doutora? Sim. O cérebro, ele depende muito do nosso intestininho, né? Então, é importante a gente destacar para o pessoal de casa todos esses cuidados. Doutora, além dessas doenças que a doutora mencionou, tem também a síndrome do intestino irritável, certo? Sim. O que é ela e quais são as causas e quais são os sintomas? Porque é uma das doenças que também afetam grande parte da população, né? Sim, ela é bem frequente também. Antigamente se falava que intestino irritável era psicológico, né? Felizmente, com os estudos, hoje em dia, já se mostra alguns padrões a nível molecular, de reações de processos inflamatórios e de lá a nível celular mesmo. Certo. Existem alguns componentes que fazem inflamação intestinal e que acabam irritando o intestino. Aí fazem inflamação, fazem tipo como se fosse um catarrinho do nariz, quando a gente está gripado, enfim, com a rinitezinha. Isso pode acabar acontecendo ali na parede intestinal. E aí, o que era para fazer o peristaltismo correto, que é aquele de empurrar o alimento até fora, né? Esse padrão ele acaba sendo afetado por essas microinflamações. Certo. E aí o intestino, em alguns momentos, ele fica mais parado e outros ele fica com peristaltismo mais acelerado, que é o que dá dor abdominal. Então, está muito relacionado com o quadro de dor abdominal. Certo. Existe até alguns critérios que fazem com que a gente pense, né, que a dor abdominal ela tem que estar presente pelo menos nos últimos 2 meses, pelo menos umas 3 vezes por semana na vida desse paciente. O quadro de distensão abdominal e a síndrome do intestino irritável, ela pode muito estar relacionada com o padrão constipativo, que o intestino fica mais preso, quanto o padrão diarreico. Ou também pode variar, períodos constipa, períodos com diarreia. E se sabe que alguns alimentos, alguns fármacos também, né, algumas medicações também, podem levar a esse processo inflamatório microcelular, que aí faz com que a gente desenvolva isso. Sim. Mas assim, o que mais está relacionado realmente é com o padrão alimentar, né? E assim, a gente fica pensando, né, mas os alimentos, né, ele vem para nos ajudar.
Mas tem muitos alimentos que a gente não sabe e que são inflamatórios. Doutora, poderia dar alguns exemplos para a gente conseguir visualizar bem essa questão? Sim, claro. E aí vem, né, os enlatados, os embutidos. Eu falo muito de temperos prontos, né? Então, esses temperinhos que tem muito conservante também, né? Sim. Ah, mas eu não vou colocar tempero nenhum, a gente tem que aprender a colocar temperos Naturais. exato, da horta, né? Então, hoje em dia a gente já tem uma possibilidade de desenvolver alguns temperinhos no apartamento pequeno mesmo, né? Então, esses temperinhos são os temperos mais saudáveis que tem. Então, a gente precisa aprender a utilizar esses temperinhos aí, né? Existem também as gorduras, né? Principalmente as saturadas. E aí a gente tem que falar muito da carne, né? Da carne vermelha, que ela tem um percentual alto de gordura. Então, aquela história da gente comer todo dia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Olha só que interessante, isso é bem importante a gente falar sobre, porque alguns dizem que deve comer, outros dizem que não. Então, qual seria uma frequência ideal para que toda a saúde do corpo consiga absorver os nutrientes e as proteínas corretas e que não afete de forma errada o restante do organismo, doutora? Se você não tem nenhuma necessidade especial, se você é um paciente, uma pessoa Sem normal, comorbidades. assim, sem nenhum tipo de comorbidade, 3 vezes por semana a carne vermelha e o resto a carne branca mesmo, né? Que aí ela tem um percentual menor de gordura e tal. O nosso churrasquinho, né? O ser defumado, tão delicioso, mas também a gente tem que tomar cuidado porque o defumado também, ele é muito inflamatório, né? As frituras tão gostosas, né? E pode comer, mas desde que com moderação? Claro, Isso. na vida, nada radical é muito bom. E não é salutar, né? Então, assim, eu não vou comer nunca mais nada, não é isso. O ideal é que durante a semana a gente coma 3 a 4 porções de frutas por dia e umas 2 de legumes e verduras por dia. Aí tem o percentual de proteína, que a gente tem que escolher a melhor proteína para a gente, né? E tomar bastante líquido, tá? Tudo com percentual baixo de gordura e do doce também, né? O açúcar também ele é muito inflamatório. E o ideal é que a gente faça isso durante a semana. Agora, assim, não vou comer nunca mais meu churrasco. Não, não é isso. Você deixa isso para comer fim de semana e faz escolhas inteligentes, né? Sim. Eu vou comer meu churrasco no fim de semana, não tem jeito. Mas eu posso comer cheio de salada, né? Sim. Entendeu? Não posso comer pizza? Claro que pode comer tua pizza. Nunca mais vou comer embutidos, não é isso. É que a gente não faça isso todo dia, né? Não faça isso como o todo dia. É a mesma coisa da atividade física também. Eu preciso que se entenda que a atividade física também, de uma forma regular, é muito bom. Agora, você concorda que o atleta, ele vai consumir demais, ele vai acabar o corpo ficando mais exausto. Então, assim, tem que tomar cuidado com o radicalismo. Nem tudo que é radical é muito bom, né? Então, esse padrão de comer bem e fazer concessões, tá tudo bem. E é um processo, né, doutora? Porque a pessoa viveu a vida toda tendo um estilo de vida, um hábito alimentar, e essa mudança, ela precisa ser também gradual para que seja saudável e que o próprio corpo entenda esse processo. Que é, de fato, um processo, né, para essa mudança. E assim, comer é muito gostoso, né? Comer é até sociável, né? Exato. Então, vamos, né, se reunir para comer, né? Então, vem lá de Jesus Cristo. Vamos fazer uma ceia, né? A pão e vinho. Ok, tá tudo bem, né? Ele só não chama todo dia para comer pão e vinho, né? Certo. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que tentar entender, equilibrar tudo, né?
O equilíbrio essa é a palavra-chave para a vida, equilíbrio. Uhum. E doutora, falando sobre o diagnóstico, agora essa parte a gente fala muito sobre prevenção, né? Essa questão dos hábitos e tudo mais. Mas a questão dos diagnósticos, a doutora comentou anteriormente sobre a colonoscopia, que é feita como uma prevenção também, um método de prevenção. Mas para os diagnósticos e tratamentos dessas doenças, quais são os caminhos para esses pacientes? Em relação a doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma gama de medicação. Felizmente, agora a gente tem mais ainda, estão lançando novas medicações com bem menos efeito colateral. Antes a gente tinha um painel muito limitado, hoje em dia já está bem melhor, então a gente já se sente até mais tranquilo, porque algumas vezes a gente se sentia um pouco angustiado por alguns pacientes que são mais graves, mas hoje em dia já está melhor. Em relação a câncer, na grande maioria dos casos tem que ser operado, né? Então tem que ser tratado, mas vai variar em relação a isso, né? Em relação a exames mesmo, a colonoscopia ela tem um papel fundamental na avaliação de quaisquer distúrbios do intestino, e a tomografia algumas vezes vem nos ajudar de uma forma complementar, mas é muito boa também. Doutora, falando um pouquinho mais sobre essa parte do diagnóstico, no caso dessas doenças que são, como do câncer, que a doutora comentou que ela precisa de um tratamento mais cirúrgico, na maioria dos casos, existem tratamentos diferentes para estágios diferentes da doença ou imediatamente já precisa dessa cirurgia? Existem tratamentos diferenciados. Por exemplo, se você pega um câncer inicial e ele está só realmente pegando uma partezinha do intestino, você pode fazer só a remoção, que é o tratamento endoscópico, e o paciente já está curado. Existem os outros casos, que é casos intermediários, onde só a cirurgia já resolve, ok. Agora, existem casos que precisam de uma complementação com quimioterapia. Além da cirurgia, precisa fazer a quimioterapia. Isso a depender de cada estágio mesmo, conforme você perguntou. E nessa questão da cirurgia, hoje a gente fala muito sobre cirurgia robótica. Dentro da coloproctologia, já é utilizado para os tratamentos? Sim, principalmente o câncer de reto. Porque a pelve da gente, ela é mais estreita. O robô, ele tem a grande facilidade de fazer os movimentos que a nossa mão lá embaixo não consegue, ou mesmo por videolaparoscopia, as pinças são mais duras, então ela não consegue, às vezes, abordar. Então, a robótica ela veio para ajudar muito no câncer de reto. Olha só que bacana. Bem bom. E também na endometriose de reto também, que é muito lá embaixo, na pelve, ele é muito, muito bom. Essa questão da endometriose é algo muito curioso, porque muitas vezes a gente associa ela somente à questão ginecológica. A doutora comentou que acontece, tem uma prevalência alta de pacientes que chegam nos consultórios com isso. Como seria essa endometriose no intestino e no reto, como a doutora comentou? A endometriose é como você falou, ela é uma doença eminentemente ginecológica. Por quê? É como se a gente tivesse o tecido do útero dentro da barriga. Por isso que dá aquelas inflamaçõezinhas. Certo. O problema é que é tudo muito pertinho ali na pelve. Bem anterior a gente tem a bexiga, aí logo em seguida a gente já tem o útero e os ovários, e logo atrás tem o reto. Então, quando tem a inflamaçãozinha ali, algumas vezes vai para o reto. E aí ela vai acometendo o intestino de fora para dentro. E aí, às vezes, até engruvinha bem o reto ali, que é o local mais acometido. E aí precisa ser retirado. Por quê? Porque está atrapalhando o reto, ou porque essa lesão ela está atrapalhando na fertilidade da paciente. Isso. Então, alguns casos são cirúrgicos também. Principalmente aqueles onde pega o reto mais embaixo. Né, que é o lugar, como eu falei anteriormente, que é mais difícil de acessar e que o robô acaba fazendo isso. Então, não são todos os casos que é cirúrgico. A endometriose ela tem a grande característica de ser uma doença benigna, isto ela não é uma doença com câncer, não é câncer. Então, a gente pode individualizar a depender do estágio da paciente. Pacientes mais jovens é um tratamento, pacientes mais perto da menopausa ou na menopausa é outro tratamento.
tá? Importante a gente frisar isso também. Isso. Doutora, aí, nesse caso do intestino, a paciente, ela tem endometriose ali no ovário e tudo mais, e daí desenvolve e sobe, ou ela já pode acontecer diretamente no intestino e no reto? Não, já tem que começar com alguma coisa Esse ponto de ginecológica. partida, exato. Ou peritoneal, ou de ovários, mas começa a dar inflamação ali por volta para depois ir para o intestino. Ela não começa já no intestino. E os sintomas são os mesmos que da endometriose geral, ou ela gera outros sintomas para essa paciente? A grande característica da endometriose é dor, né? E a dor, ela está relacionada com o período menstrual nos inícios do quadro da paciente, mas já no final é uma dor que, quando está mais profunda, que é o mês inteiro. Então, a paciente, ela refere dor o tempo inteiro. Muitas referem o tenesmo, que é aquela sensação de que quer ir ao banheiro, chega lá, não é nada. Ou então até mesmo dor dentro do reto, mas no período menstrual. Por quê? Porque o reto fica muito inflamado e na hora da menstruação, que é o período que mais inflama, daí enche o reto de inflamação e aí a paciente ela começa a ter dor dentro do reto. Mas também pode dar um quadro de dor abdominal difusa também. Por isso que é importante conversar com o médico e exatamente. encaminhar para o especialista para poder fazer um tratamento indicado para cada paciente, para cada caso, Isso. que ela possa ter um tratamento que livre das dores e que tenha uma qualidade de vida novamente, Sim, né, doutora? O Google, né, o Dr. Google, ele ajuda, né, muitas vezes. Por quê? Porque acaba assustando o paciente vai realmente procurar o médico. Sim. Mas também algumas vezes ele atrapalha, porque generaliza algumas coisas e aí a paciente acaba, não, eu já tenho endometriose e é um câncer, por exemplo, ou eu tenho uma doença inflamatória e é um câncer, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente lê e realmente procurar uma boa avaliação. Doutora, para a gente encerrar nossa conversa, acredito que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto que é tão importante e que, como a doutora disse, em qualquer caso de dúvidas, procure um médico. Sim. Gostaria que a doutora reforçasse, então, para os pacientes que necessitam desses exames, desses tratamentos, que o São Lucas eles têm à disposição também dos pacientes e como que ele, nesse caso dos exames, a colonoscopia, quais são os benefícios que ele pode ter também realizando aqui conosco? Aqui a gente tem endoscopia, a gente tem colonoscopia, tem o setor de tomografia e de ressonância muito bons mesmo. E qual que é a grande vantagem é que em casos onde o paciente precisa fazer o exame, vem e faz tudo aqui. Existe ainda a grande opção naqueles pacientes que não querem fazer o preparo em casa, que querem internar e fazer o preparo aqui com auxílio do ambiente hospitalar, também tem essa outra grande opção que muitos pacientes, principalmente os idosos, eles gostam bastante, porque não se sentem perdidos, né? E tem um amparo muito bom, mas também a facilidade e a agilidade para fazer tudo isso aqui. Além da parte cirúrgica também, nos casos que precisa, então, de já realizar o procedimento em sequência, o paciente já pode realizar também. Também, parte, tudo no mesmo prédio, né? Doutora, eu agradeço muito a participação no São Lucas 24 Horas. A doutora gostaria de complementar a nossa fala? Foi muito bom. Eu quero deixar, assim, de mensagem para todo mundo que cuidem do intestino, porque a nossa imunidade vem daí e vem do que a gente come, né? Certo. E também, doutora, antes da gente encerrar, na verdade, eu gostaria que a doutora falasse sobre essa questão de procurar um médico. Quais são os principais momentos que a pessoa deve reforçar essa parte dos sinais de alerta? A doutora comentou no comecinho da entrevista, mas para a gente destacar, então, para o pessoal, quando buscar o coloproctologista? Se, de repente, o intestino ele mudou, era muito preso, começou a ficar diferente, com diarreia, ou mais solto, do nada. Se era mais normal ou mais solto e prendeu também do nada. Começou a perder peso, a ter dor abdominal, aquela sensação de que quer ir ao banheiro, chega lá, não é nada.
que sai sangue no cocô, que sai um catarro no cocô, esses são sinais de alertas que você precisa procurar um consultório médico. Perfeito. Novamente agradeço a sua participação Eu que e fica o agradeço. convite para vir novamente para falar sobre saúde e informar o pessoal de casa sobre a sua especialidade, doutora. Obrigada, tudo de bom. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!